Estamos analisando o mapa do tesouro escrito por Salomão, o rei mais sábio descrito na Bíblia. E o livro que nós estamos estudando é o livro de Provérbios. Hoje nós vamos estudar o capítulo 2, esse livro incrível que ensina cada um de nós a ser pessoas mais sábias, para evitar tomar decisões erradas, para viver uma maneira que agrada a Deus. Ser sábio nos leva a tomar decisões de uma maneira muito mais inteligente, um coração conectado com Deus. E no capítulo 2, vamos dizer aqui no versículo 1, a excelência da sabedoria. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras. É interessante como o texto começa a dizer, meu filho. O termo aqui é utilizado como se fosse um pai ensinando um filho, um mestre ensinando o aluno. É uma relação de discipulado. A insistência de Deus para que você se torne sábio é algo constante. Não é meu filho ensinar apenas esporadicamente, mas sim, meu filho, é como se Deus estivesse ao nosso lado constantemente, nos ensinando a ser pessoas mais sábias. E diz, se você aceitar, como essa palavra é impactante. A palavra inicial é se, é uma condicional. Você não vai ser obrigado a se tornar mais sábio, você não vai ser forçado, oprimido para ser uma pessoa mais inteligente nas suas decisões. Se é algo que envolve o livre-arbítrio. Você tem que desejar, você tem que querer. É como se você chegasse perto desse mestre, desse pai, desse professor, desse discipulador e inclinasse o ouvido para dizer, eu estou aqui, quero aprender. Quais os ensinamentos de hoje? E o texto continua, se você aceitar as minhas palavras, ou seja, você precisa de uma decisão de aceitar as palavras de Deus sobre a sua vida. E aceitar essas palavras é se te fala uma verdade, você concorda com aquela verdade e o próximo passo é guardar no seu coração. É como se você estivesse pegando aquelas palavras, aquelas pérolas preciosas, aquele ensinamento de sabedoria e abrisse o tesouro do seu coração, o baú do seu coração e colocasse esse tesouro. O tesouro é a palavra de Deus. E guardar no seu coração os meus mandamentos. Muito interessante porque quando você vê a história bíblica, Deus falando para Abraão, falando para Moisés, falando para José, antes de alcançar a terra prometida, sempre Deus deixava bem claro, é preciso que vocês guardem o meu mandamento, é preciso que vocês dê atenção, pratique aquilo que eu estou dizendo para vocês, e só assim vocês vão ter sucesso. É como se Deus falasse para nós, se você me ouvir e guardar, acreditar, praticar, colocar na sua vida diária, você vai ter sucesso. Você vai ter resultados positivos. E o versículo 2 diz, se você der ouvidos à sabedoria. Aqui, dar ouvidos é você entregar o seu ouvido para aprender. Nós sabemos que a sabedoria, ela vai estar disponível para nós a todo um instante. Dar ouvido à sabedoria é se colocar à disposição para aprender e inclinar o seu coração ao entendimento. É como se você fosse humilde ao ponto de se inclinar a aprender essa verdade absoluta que Deus tem para a sua vida, para você se tornar uma pessoa mais sábia. Inclinar o seu ouvido é abrir a capacidade de você aprender. Não é ouvir com intenção de correr. Não é entrar no ouvido e sair no outro, como nossos avós já falaram isso, nossos pais. É entrar no seu ouvido e guardar no seu coração. Inclinar é ter interesse pela sabedoria. Sim, e se você pedir inteligência e gritar por entendimento,
A Bíblia diz aqui no versículo 3, é como se você pedir sabedoria, se você pedir entendimento, e se buscar a sabedoria como a prata, e a procurar como se procura um tesouro escondido. Aqui é como se o desejo de aprender a ser sábio fosse o mesmo desejo de se tornar rico. Você tem esse desejo de se tornar rico ao ponto de desejar a sabedoria divina? Se você tiver o desejo na mesma proporção pelo dinheiro, pela riqueza, pelas coisas de Deus, você está no caminho certo. O que está dizendo? É como se você tivesse um interesse em buscar a sabedoria, como se estivesse buscando o ouro, buscando prata, os tesouros escondidos. Pode ser um chavão dizer isso, mas a sabedoria é uma riqueza maior do que a riqueza física. Vale muito mais do que um baú cheio de ouro. Vale muito mais do que uma mansão lá no Alphaville. Ser sábio é o maior tesouro invisível, que poucos reis já usufruíram desse tesouro, mas disponível está. A Bíblia diz, e o versículo 5 diz: então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. O resultado de você se tornar uma pessoa sábia é um entendimento do amor de Deus. O temor aqui não é um medo somente, mas é uma reverência a Deus. É uma busca em entender a vontade de Deus, porque você sabe quem Ele é, o poder que Ele tem, a capacidade que Ele tem sobre a sua vida. Então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Quando você se torna sábio, você encontra o conhecimento de Deus. Encontrar o conhecimento de Deus é encontrar a vontade dele na vida prática diária da sua vida. Você andará fazendo a vontade de Deus. É como se você estivesse alinhado, afinado, em sintonia com o Pai. Tornar-se sábio te garante uma conexão tão íntima e próxima com Deus que Ele vai te capacitar para viver isso diariamente. E no versículo 6, porque o Senhor dá sabedoria. Aqui resume basicamente o livro inteiro. Quem vai te dar sabedoria não é uma relação humana, não é um livro, mas é Deus. A Bíblia diz, porque o Senhor dá sabedoria. Então, quanto mais você se aproximar de Deus, quanto mais você se relacionar com Deus, mais sábio você se tornará. Quanto mais a sua espiritualidade estiver em dias, mais sábio você vai estar. Então, eu posso dizer aqui, concluindo nesse versículo, que a pessoa que não tem um relacionamento com Deus não vai ter sabedoria. Porque quem dá sabedoria é Deus, e sem o relacionamento com Deus você não vai ter sabedoria. Porque sabedoria é uma conexão tão íntima de Deus. A palavra sabedoria aqui do Hokmah é muito mais do que inteligência. É um saber viver conforme a vontade de Deus. Quem dá sabedoria é Deus. Então, quanto mais você se aproxima dele, mais sábio você vai se tornar. Agora, perceba, tem senhores e senhoras, tem pessoas, então, que vai para a igreja, pode ser que não tenha sabedoria, porque talvez a espiritualidade daquela pessoa não está em dias. Talvez aquela pessoa não aproxima de Deus ao ponto de receber de Deus a sabedoria. E diz o texto também que Deus dá sabedoria, e o versículo continua dizendo, e da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. É como se você, ao recebesse sabedoria, viesse também, como resultado disso, conhecimento e também inteligência. Não foi assim que aconteceu com Salomão? Salomão não recebeu de Deus a sabedoria, e Deus falou para Salomão que, por ele não ter pedido riqueza, longevidade e outras coisas, Deus concederia também para ele prosperidade. É como se a sabedoria também te preparasse para também ser mais inteligente no que você faz.
na educação, nos seus negócios, na sua vida. E o versículo 7, ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. É escudo para os que andam com inteligência. Então, será que existe sabedoria que não é verdadeira? Porque está dizendo aqui que ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Então, existem sabedorias que não são verdadeiras. Tem sabedorias para viver essa vida aí, mas tem uma sabedoria vinda do céu, que é para aquele que tem uma intimidade com Deus. Os retos aqui é aqueles que fazem a vontade de Deus. Então, a verdadeira sabedoria que ultrapassa a vida, que ultrapassa essa brevidade de vida aqui na Terra, que te conecta com a eternidade, só receberá quem for de Deus. E o texto continua. É escudo para os que andam com integridade. Então, sabedoria, ela vai te capacitar a ter a sua vida eterna conservada, porque a Bíblia diz aqui que é uma proteção, é escudo para os que andam com integridade. Então vai existir uma sabedoria que vai capacitar você para a eternidade, vai proteger você para viver a vida que Deus tem para você, vai preservar a sua salvação. A sabedoria que preserva a salvação é uma sabedoria dada aos retos, dada àquele que tem uma intimidade com Deus, que está fazendo a sua vontade, que está conectado com o propósito e plano dele. E o versículo 8 diz: guardando as veredas da justiça e conservando o caminho dos seus santos. Você vai ser guardado e protegido pelo Pai, ser guardado e protegido para viver a santidade de Deus sobre a sua vida. Aqui fala, conservando o caminho dos seus santos. E do versículo 9 adiante, até o versículo 15, entenderemos as consequências. O que acontece quando a pessoa se torna mais sábia? O que acontece quando você decide seguir a vontade de Deus? O versículo 9 diz, então, ou seja, nos versículos iniciais, você vai perceber, não sei se você percebeu, no versículo 2 fala, no versículo 1 fala, se você aceitar. O outro fala, se der ouvidos, se você pedir, se buscar. Aí continua, então. O se então está aqui conectado. O então é a consequência. Então você entenderá o temor do Senhor. E o versículo 9 continua dizendo as consequências. Então você entenderá a justiça, o juízo e a equidade, todas boas veredas. É como se houvesse aqui nesse momento uma consequência de entender o que é certo e errado. É como se você se conectasse a um ponto de você se parecer com Deus. Por isso que a Bíblia diz, seja perfeito como eu sou perfeito, que a vereda do justo é brilhar a cada dia mais. A pessoa sábia, ela muda o seu modo de entender, viver, a mentalidade alterada. Você torna-se uma pessoa muito mais parecida com o Pai. E no versículo 10, porque a sabedoria entrará no seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma. A sabedoria vai fazer parte da sua vida não como forma obrigatória, forçada, mas por um prazer. Entrará no seu coração, é como se você tivesse prazer em fazer a vontade de Deus. É como se você tivesse um amor em buscar fazer a vontade do Pai. Se agradável a sua alma, busca pelo conhecimento. Você não vai ficar estagnado. A pessoa sábia não é aquela pessoa que adquiriu sabedoria pelo relacionamento com Deus e não estuda, não lê. Não é isso, porque está dizendo aqui, o conhecimento será agradável à sua alma. Então, se você diz que é sábio porque tem um relacionamento com Deus e está estagnado no conhecimento, está errado. Aqui está dizendo, porque a sabedoria entrar no seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma. Você vai amar, buscar, aprender. Então, a sabedoria não faz você ser uma pessoa tola, uma pessoa arrogante, uma pessoa quadrada, uma pessoa sem abertura para aprendizagem.
Você não se torna uma pessoa que não aprende, mas você se torna um eterno aprendiz. Uma pessoa que se diz sábia, você tem que observar a vida dela. Será que essa pessoa ela é aberta para aprender? Ou só ela tem um conhecimento absoluto? Ou só essa pessoa sabe de todas as coisas? Não. Quem é sábio ama conhecer. Isso é agradável à alma da pessoa. O discernimento o guardará e o entendimento o protegerá. O discernimento aqui, guardará, é o discernir, inclusive, o que é espiritual. Você vai guardar um discernimento com uma finalidade para proteger você. O discernimento espiritual, o discernimento das várias formas de caminho que este mundo tem, é para proteger você. A sabedoria o livrará do caminho do mal, e o homem que diz coisas perversas. Então, a sabedoria faz com que você também se livre da pessoa que é enganosa. Você entenderá, você conhecerá, você conseguirá identificar a pessoa que não é de Deus para sua vida. Você vai saber exatamente quando a pessoa está tentando te enganar, que a pessoa não é de Deus para sua vida. Por isso que Jesus, lá nos evangelhos, a gente percebe isso, que Jesus sabia identificar exatamente os problemas das pessoas. Era uma maneira muito mais fácil de entender. É como se Jesus entendesse o que estava transbordando naquelas vidas. Aquele jovem, quando chegou até Jesus, dizendo, eu pratico tudo, sou perfeito, e Jesus conhecendo o que estava sobrejando, estava sobressaindo, estava transbordando nele, que era exatamente o orgulho, Jesus falou para ele, então, é assim, você é perfeito? Vende tudo que você tem e me segue. Aquele jovem não fez o que Jesus pediu. Mas por quê? Aquele era o problema. Aquele jovem chegou até Jesus bajulando Jesus. Mestre, bom mestre. E Jesus já corrigiu ele. Bom é só um, é Deus. Ou seja, aquele jovem utilizava dessa malícia do bajular, do elogio, para fazer com que a outra parte abaixasse a guarda e recebesse o que ele tinha de direcionamento. Era uma forma de influência, mas Jesus neutralizou aquele contra-ataque. Então a sabedoria aqui de discernir, aqui a Bíblia fala, a sabedoria livrará do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas. Você vai conseguir então identificar aquele homem, aquela vida que está tentando te corromper, ao ponto também das pequenas coisas que envolvem no relacionamento diário. Jesus então não fez isso quando olhava para aqueles fariseus e dizia, vocês são piores do que o que não é cristão, que não é crente, que não segue a vontade de Deus. Vocês são muito piores. Sepulcro caiado. Jesus estava condenando exatamente o que estava dentro deles. Aqueles homens diziam ser sábios, mas não eram sábios. Diziam ser de Deus, mas não eram de Deus. A sabedoria te permite a identificar exatamente estas coisas. Versículo 13. Dos que abandonam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas. Ser sábio te ajudará a não se relacionar, não entrar no grupo de pessoas que desagrada a Deus. A sabedoria fará com que você não entre na estratégia deste mundo. Porque existem pessoas que vão tentar te levar para o caminho errado. Quantos homens na política se perverteram por não ter sabedoria? Quantos homens na política não foram sábios ao ponto de dizer não para a corrupção? E entraram, com certeza, para um caminho perverso, entraram para um caminho que simplesmente fizeram dessas pessoas más. Então, a Bíblia vai falar para nós que quando você se torna sábio, você chega a um ponto de identificar grupos que
são perversos, pessoas do mal. E o versículo continua dizendo, deem ouvido, aqui, versículo 14, dos que têm prazer em fazer o mal e se alegram com a perversidade dos maus, cujas veredas são tortuosas e que se desviam os seus caminhos. Então, a sabedoria vai te livrar do caminho do mal, vai te livrar do caminho torto, da perversidade, você vai desviar dessas coisas. E o versículo 16 diz também que a sabedoria o livrará da mulher adúltera, das estranhas que lisonjeia com palavras. Aqui, a Bíblia fala que a sabedoria, inclusive, vai te livrar da prostituição, da mulher adúltera. No texto sagrado aqui do livro de Provérbios, você vai perceber como isso é falado com muita clareza. Que quando você se torna sábio, é como se você fosse se protegesse da vagabundagem, se protegesse da prostituição. Quantos homens, amados, quantos homens, quantas mulheres são mortas? Você vai olhar a internet agora, você abrir o jornal agora, pessoas que matam por causa de traição, pessoas que perdem a vida, perdem família por causa de decisões erradas. É como se a sabedoria tentasse também te controlar os seus impulsos naturais, controlasse o seu impulso sexual. É como se você tivesse o controle sobre estas coisas. Você não é um animal que quando vem o desejo de fazer sexo, você vai fazendo com qualquer um. Quando vem o desejo de fazer estas coisas, você vai em qualquer lugar, com qualquer pessoa, com qualquer idade. Não. A sabedoria te deixa consciente de quem você é e as consequências que você toma ao fazer as suas atitudes. E o versículo continua, que abandona o amigo da sua mocidade e esquece da aliança com o seu Deus. A sabedoria também preserva o relacionamento. Aqui o abandonar a amizade que você construiu lá na sua mocidade, quando você era jovem. E você vai crescendo sem sabedoria, distancia de todo mundo. Não é isso que Deus quer sobre a sua vida. Deus quer que você mantenha os bons relacionamentos com as boas famílias, com as boas pessoas. É lógico que os relacionamentos que desagradam a Deus você vai afastar. E no texto continua a ponto também da pessoa abandonar, esquecer da aliança de Deus. Então, se tornar sábio é fazer com que você também esteja constante, conectado com a aliança com Deus, com a vontade de Deus. Ser sábio te garante que você tenha uma aliança com o Pai, porque a casa dela se inclina para a morte. Aqui está dizendo que a pessoa, quando não é sábia e adultera, ela está indo para o caminho da morte. E as suas veredas conduzem para o mundo dos mortos. Então, quantos homens, quantas mulheres estão indo para o caminho dos mortos? Você que está me ouvindo aí. Você que está me ouvindo, se você está indo para o caminho da adultério, da prostituição, está indo para o caminho da morte, é um alerta que Deus está te dando aqui para você sair, vaza deste caminho, busque a vontade de Deus, porque a casa dela se